O que é o Mitchell? Bom, Professor? oi, diga, Djalma. É uma dúvida Diga. sobre o negócio da pesca. Hum, É para, tipo, em cada aula eu ter uma coisa que eu vou colocar em uma folha e ao final do módulo eu vou entregar uma folha só, ou é uma folha para cada aula? é uma folha para cada aula. Então, por exemplo, nesse módulo, eu acho que a gente tem 4 aulas. E aí, vocês vão fazer uma folha para cada uma delas. Quando estiver próximo da pesca, eu vou dizer, ó, eu quero uma pesca de primeira lei de Mendel, uma segunda lei de Mendel, outra de herança mendeliana. Eu vou dizer para vocês. Então, vai disparar a atividade. Então, sempre vai fazer o seguinte, eu trabalho com o Google Meet, a atividade vai ser disparada lá no Google Meet e vocês devem postar até tal dia, que é o dia que ele normalmente manda. Eu normalmente dou até meia-noite do dia para vocês entregarem tal atividade. Por exemplo, hoje eu vou dar a segunda lei de Mendel, que é uma aula bem mais curtinha do que a aula de ontem, porque os conceitos básicos já foram passados ontem, mas eu vou deixar, por exemplo, na quarta-feira que vem, que é a aula assíncrona, vai disparar um exercício, aí vocês vão ter até a outra semana para entregar esse exercício. Então, a gente sempre vai trabalhando com uma semana. E aí, no dia que vocês entregarem o exercício, logo depois, então eu peço para vocês me entregarem até 4h40, 4h41 vai disparar para vocês o meu vídeo corrigindo a atividade, ok? E, paralelo a isso, a gente provavelmente vai ter aula assíncrona. Okay? Então, fiquem muito atento ao cronograma para vocês saberem que dia tem aula síncrona, que dia que não tem aula síncrona, ok? Então, a gente pode se guiar por ele mesmo, né? Porque lá tem a data, por exemplo, de entrega das pescas. Sim, E das, como se exatamente. fossem os módulos, né? Então, a gente pode se guiar por ele, para seguir? Pode. Eu sempre sigo o cronograma de maneira muito correta, assim, muito certinho. É muito difícil algo não fugir do cronograma. E aí, se fugir do cronograma é por alguma eventualidade. Por exemplo, eu estou colocando... É a primeira vez que eu estou chamando algumas pessoas de fora para dar algumas palestras. Pode ser que a gente não consiga fazer a palestra com a pessoa no dia exato, porque a pessoa tem outros compromissos. Mas aí a gente vai acertando, vai fazendo essas trocas previamente, eu vou falando para vocês. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, esse primeiro módulo vai até dia 16 do próximo mês, de acordo com o cronograma, que é a entrega da pesca, né? Isso. Que fecha o módulo e inicia outro. Isso. Ah, fechado, então. Tranquilo. Obrigada, Pro. Nada. Rebeca falou assim, aquela de que teve engenharia genética foi show. Exatamente, é o mesmo modelo que eu estou querendo fazer, Rebeca. Dessa vez, eu vou estar querendo trazer alguns ex-alunos que trabalham com melhoramento genético. Então, a gente tem mais ou menos... Tem uma aluna que trabalha na Monsanto, que eu estou conversando com ela, justamente para trazer ela para falar. Estou com mais 2 outros alunos que fazem pesquisa de mestrado e doutorado deles também nessa área para trazer para conversar com a gente. Uma trabalhou com melhoramento genético de laranja e cítricos e outro que está terminando o doutorado com melhoramento genético de banana. Isso lá na Embrapa, lá de Cruz das Almas, aqui na Bahia. Ok? Então, a ideia é essa. E eu estou conversando com uma outra pessoa que não é da biotech, para dar uma palestra sobre genética médica, pesquisa em genética médica, que é quando a gente for falar das mutações e essas coisas lá no meio do segundo módulo. Mas calma que a gente ainda estou confirmando com todos eles, para ver se a gente vai conseguir fazer tudo certinho, ok? Bom, vamos lá, meninos. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Hoje, infelizmente, a gente não tem a presença do intérprete de Libras, então, infelizmente, o Arley não vai conseguir participar, mas eu já conversei com ele e vou deixar os slides da aula, vou deixar a aula a aula com as legendas, e se ele tiver alguma dúvida, ele fala comigo. Então, a gente fez mais ou menos assim, para ele não ter perda do conteúdo, né? Então, vamos lá. Estão vendo meus slides? Deixa eu aqui entrar em segunda lei de Mendel. Estamos sim, Pro. Ótimo, então vamos lá. Bom, então, na semana passada não, ontem,
Gente, eu estou confundindo as datas. Isso já é cansaço, já da semana. Então, ontem a gente teve a primeira lei de Mendel. Então, eu falei para vocês sobre a característica que Mendel ele observou, que ele trabalhava com ervilha, porque era uma planta de fácil crescimento, era uma planta que tinha gerações curtas, então as características eram bem fáceis de serem observadas. Então, né, isso facilitou, então, as grandes características dele. Na segunda lei de Mendel, Mendel muda um pouco a estratégia dele. Então, antigamente, ele observava uma única característica em uma determinada planta. Por mais que aquela planta tivesse mais de características sendo mostradas para ele, ele só estava trabalhando com uma única característica. Então, ele trabalhava ou a cor da semente, ou a cor da baga, ou o formato da semente, ou a cor das flores, isoladamente. Então, ele ainda não estava observando características que estavam acontecendo juntas. Na segunda lei de Mendel, Mendel já começa a trabalhar com mais de uma característica. Então, essa característica é justamente o que a gente chama de dihibridismo, ou seja, é mais de um híbrido que é trabalhado ao mesmo tempo. Por mais do di parecer dois, mas é mais de uma... A gente trata a segunda lei de Mendel como, basicamente, a característica que é dada por mais de uma característica ao mesmo tempo. Ezequias está aqui me perguntando, a pesca é tipo um mapa mental? Não é um mapa mental, é mais um mapa conceitual. Porque, assim, no mapa mental você vai poder colocar só as palavras-chave. Aqui não, aqui eu quero as explicações do conceito, ok? Bom, então, basicamente, no dihibridismo, o Mendel, ele... Deixa eu pegar aqui meu laserzinho rapidinho. Então o Mendel, ele fez o experimento com as plantas, no entanto, ele observava duas ou mais características ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no primeiro estudo dele, ele observava ou só amarela ou só lisa. Aqui ele começou a trabalhar com plantas que ele estava observando duas características, ou seja, aquelas que eram amarela e que eram lisas também. E aí ele cruzava com outras duas que também apresentavam as mesmas características, que eram verdes e que eram rugosas. Então, o objetivo dele era verificar se essas duas características ao mesmo tempo, elas iam ser dependentes ou não. Então, por exemplo, se toda planta que é amarela e lisa e toda planta que fosse verde e rugosa, ao se cruzarem, elas apresentariam a mesma característica dependente, ou seja, se respeitaria a primeira lei de Mendel. Ele estava tentando entender se, ao ele observar as duas características juntas, ele teria a mesma proporção de 3:1, quando a gente vê o fenótipo. Viria, teoricamente, 3 amarelas lisas para uma verde rugosa. Então, ele fez o mesmo modelo de experimento. Cortou lá os estames para que elas não fizessem autofecundação, inoculou elas, independente de maneira com um pincel, de uma maneira intencional, e depois a segunda geração ele deixou que elas se autofecundassem. Então, ao observar esse processo, ele viu que a primeira geração era todo mundo amarelo e liso, ou seja, aparentemente parecia que aquelas características que todo mundo teria e que seria igual à primeira lei de Mendel. No entanto, ao ele observar a segunda geração, ele observou que não tinham mais duas características aparecendo, e sim 4 características. Como isso? Então, exatamente aqui. Deixa eu voltar aqui agora para a caneta. Então, aqui. Então, se ele trabalhou com as sementes que eram que eram amarelas, e que basicamente eram Gzão. Eu estou deixando o G porque no texto do inglês ele está colocando do verde o green, então ele adotou o G. E aquelas que eram lisas, Wzão, com verdes, que eram Gzinho, e rugosas, que eram Wzinho. Então, basicamente, essas plantas só poderiam produzir gametas do tipo Gzão,
Wzão. Por quê? Lembre-se que para a produção da gameta, os alelos se separam, e aí ou eu tenho um gameta do tipo Gzão, ou eu tenho um gameta do tipo Gzão nessa espécie. Aqui eu tenho Wzão, e aqui eu tenho Wzão. E aqui eu tenho Gzinho, aqui Gzinho, Wzinho, Wzinho. Por isso, o meu gameta é Gzão, Gzinho, Wzinho. Então, ao final desse cruzamento, ele só teve plantas amarelas, que eram o quê? Gzão, Gzinho, e lisas, mas que eram Wzão, Wzinho, correto? Ao ele fazer o segundo cruzamento, ele permitiu com que essas células, essas plantas, elas se autofecundassem. Ele observou, então, a presença de agora mais 4 características. Quais? Amarelo, amarelo lisa, amarelo e agora misturado com rugosa, verde, mas com a presença de lisa, e verde e rugosa. Ou seja, 2 características que eram as iniciais, mas agora o aparecimento dessas outras 2 características, que até então eram novidade nesse processo. Entendeu? Como que isso se deu? Então, vamos dizer, se eu tenho uma planta que ela é Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho, ela só pode produzir esses gametas. Gzão com Wzão, Gzinho com Wzão, Gzão com Wzinho e Gzinho com Wzinho. Se a outra planta é igual, os mesmos gametas, eles vão aparecer. Então, esse Gzão com esse Gzão, Gzão, Gzão. Esse Wzão com esse Wzão, Wzão, Wzão. Gzão, Wzão, Wzinho. Gzão, Wzão, Wzão. Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Gzão, Gzão, Wzão, Wzinho. Vocês estão entendendo de onde está vindo, né? Então, esse Gzão vem deste, e esse outro Gzão vem desse. Esse Wzão vem deste, esse Wzinho vem deste. Gzão, Gzão, Wzinho, Wzinho. Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Gzão, Gzinho, Wzinho, Wzinho. Aqui, Gzão, Gzinho, Wzão, Wzão. Lembrando que o Gzinho vem daqui, o Gzão vem daqui, e os Ws grandes dos dois também. Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Gzão, Gzinho, Gzinho, Wzão, Wzão. Gzinho, Gzinho, Wzão, Wzinho. Parece esses troca-letras, é horrível ficar falando isso. Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Lembrando que Gzão, Gzinho é por causa desse G grande e desse G pequeno. Então, Gzão, Gzinho. Aqui, Gzão, Gzinho, Wzinho, Wzinho. Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho. E Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho. Deixa eu só apagar aqui, agora que eu já fiz as marcações, para a gente ver, então, os fenótipos. Então, aqui. Gzão, 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 Wzão, Wzão. Ela é o quê? Ela é amarela e lisa. Eita, peraí, aqui. Vamos de novo escrever aqui. Amarela e lisa. Aqui ela é o quê? Gzão, Gzão, Wzão, Wzinho. Ela é amarela e ela continua sendo lisa. Aqui também. Peraí, que a caneta, o jeito que eu aperto a caneta, fica fazendo esses traços. Aqui também, ela é amarela e por causa do Wzão, e lisa. Aqui também, amarela por causa do Wzão, lisa. Aqui, amarela, lisa. Aqui, amarela, opa, agora eu tenho 2 Wzinho, então ela é rugosa. Aqui ela é amarela
por causa do Gzão, e aqui por causa do Wzão, ela continua sendo lisa. Aqui ela é amarela porque ela continua tendo Gzão, mas agora ela é rugosa também. Aqui ela é amarela e ela é lisa. Aqui ela é amarela e também lisa, por causa do Gzão ela é amarela, por causa do Wzão ela é lisa. Aqui ela não tem Gzão, então ela é verde, mas ela é lisa. Aqui ela também não tem Gzão, ela também é verde e é lisa. Aqui ela é amarela por causa do Gzão e lisa por causa do Wzão. Por causa do Gzão, ela é amarela, só que agora, então, ela é rugosa. Por causa do Gzinho aqui, ela é verde, e por causa do Wzão, ela é lisa. E agora, não tem Gzão e não tem Wzão, então ela é verde e ela é rugosa. Então, ao a gente observar, basicamente, eu tenho 4 tipos de fenótipos: amarelo e liso, amarelo e rugoso, verde e liso e verde e rugoso. Numa proporção, basicamente, de 9. Então, 9 que tinham esse fenótipo, porque todos eles tinham Gzão e todos eles tinham Wzão. 3 que eram aqueles que eram amarelos, mas eram rugosos, porque, basicamente, um tinha Gzão, e 2 tinham Gzinho, e nenhum deles tinha o Wzão. Então, a característica rugosa, ela aparecia. A verde, porque nenhum deles tinha o Gzão. Então, eu tinha um que era Gzinho, Wzão, e 2 que eram Gzinho, Wzão. Então, eles eram verdes, mas eles ainda eram lisos, que era a característica dominante. E eu só tinha um indivíduo que apresentava essa característica, que era de Gzinho, Wzinho. Então, a proporção fenotípica que ele observou foi de 9 para 3, para 3, para 1. Já a proporção fenotípica era de 1 para 2, para 2, para 4, para 1, para 2, para 1, para 2, para 1. Ok? Alguma dúvida nesse processo, meninos? Vocês entenderam como foram os cruzamentos? Vão me respondendo aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso reexplicar. Prof, então essa última combinação seria a única com os dois alelos totalmente recessivos? Samara, Manuela, Mari, estão todo mundo me dizendo que está tudo ok, certo? Então, vou continuar. Então, no de hibridismo, a primeira coisa que ele conseguiu observar... Professor, licença. Oi. E Ariel tinha perguntado ao professor uma coisa por áudio, acho que o senhor não escutou. Não, eu não escutei mesmo. Tudo bem. Eu tinha perguntado se, no caso, a última combinação, que foi a única que foi verde e rugosa, seria que tem os dois pares totalmente recessivos? Isso. Então, a recessividade dupla, ela só aparece em último caso, ou seja, ela precisa ter a recessividade tanto para a cor verde quanto para a rugosa. Então, tem que aparecer o Gzinho, Wzinho. Então, perto. Então, lembrando que aqui a gente tem basicamente 16 combinações diferentes. Então, no caso da presença do duplo recessivo, é praticamente uma porcentagem que vai de 1 para 16. E quando a gente vai para uma porcentagem, não, uma probabilidade de 1 para 16. E quando a gente vai para a porcentagem, é basicamente 6,25%. Então, a chance de você ter um indivíduo deste cruzamento que seja verde
e rugoso é de 1 para 16. Ou seja, a mesma coisa que 6,25%. Ok? Pode explicar novamente a parte da proporção? Posso sim, deixa eu aqui apagar e aí eu reexplico de novo esse processo. Eu tenho que apagar tudo, peraí. Então, basicamente, da proporção, existe a proporção que é a proporção... Deixa eu mudar aqui. A proporção, que é uma proporção genotípica. O que é a proporção genotípica? É a proporção da presença daqueles alelos específicos. Então, por exemplo, a presença de Gzão, Wzão, Wzão, ela ocorreu em apenas um indivíduo. A presença de Gzão, Wzão, Wzinho, aconteceu a presença em 2 indivíduos. Gzão, Wzão em 2 e Gzão, Wzinho em 4. No entanto, todos eles foram amarelos e lisos. Ou seja, esses indivíduos, que é 1 mais 2, mais 2, mais 4, são 9 indivíduos. Então, quando eu falo da proporção fenotípica, fenotípica é a característica que aparece. Então, todos eles não são amarelos e lisos, apesar deles terem genótipos diferentes, eles terem combinações de alelos diferentes, o que se manifesta é a característica amarela e lisa, que então são 9 indivíduos. Agora, vamos aqui para o amarelo e rugoso. Você tem tanto Gzão, Wzão, quanto Wzinho, quanto Gzão, Wzinho. Então, você tem um indivíduo que tinha esta característica aqui e 2 indivíduos que tinham esta característica aqui, somando 3. Então, por exemplo, dos amarelos e rugosos, a proporção fenotípica fica 1 e 2. No entanto, somando os dois, na fenotípica, o que aparece é justamente a característica amarela rugosa, são esses 3 indivíduos. O mesmo vai acontecer para verde e liso, que são aqueles que apresentam Gzinho, mas podem apresentar o Wzinho. Por quê? Justamente essa característica continua sendo, ela é verde, porque os 2 recessivos estão aqui. Se eu tivesse qualquer Gzão aqui, ela não seria mais verde, ela seria, então, amarela. Ela continua sendo lisa, porque ela tem o Wzão, que o Wzão permanece com a característica de lisa, e nessa característica ele tem o Wzinho. Por mais que esse Wzinho esteja aqui, que é o recessivo, lembre-se que o Wzão domina o Wzinho. Então, a cor do Wzão não é lisa, então ele continua sendo verde, liso. E ele somente vai ser verde rugoso, ou seja, ele vai ter as 2 características que são recessivas, Gzinho, Wzinho, quando ele tiver esse tipo de genótipo, Gzinho, Wzinho, que é somente um indivíduo que tem, então, tanto na proporção genotípica quanto na proporção fenotípica isso acontece. Então, na fenotípica, como é a característica que ele está expressando, a proporção fenotípica é diferente da genotípica. Por quê? A cor amarela e lisa, ela é dada por mais de um tipo de genótipo. Então, todo mundo que tem o Gzão é amarelo, todo mundo que tem o Wzão é liso, independente de qual foi o segundo alelo, se veio Gzão ou se veio Gzinho, se veio Wzão ou se veio Wzinho, ok? Por isso que essa proporção aqui é a união de todos aqueles que tinham genótipos amarelos e lisos. A mesma coisa aqui. Esses indivíduos aqui são a união, esse indivíduo aqui, esses 3 é a união de todos os indivíduos que eram genótipo do tipo amarelo, porque tinham Gzão, e que eram Wzinho, ou seja, os 2 alelos eram recessivos, por isso a cor rugosa. A mesma coisa aqui, os 2 eram Gzinho, por isso a cor lisa, e aqui o Wzão estava presente, por isso verde, por isso a característica lisa. E somente quando tem os 2, Gzinho e Wzinho, é que vem a proporção, tanto fenotípica quanto genotípica. Entendido, Mari?
No caso, Mendel só sabia da diferença fenotípica. Exato. Então, Mendel ele só tinha a noção que eram características fenotípicas. Hoje, a gente já tem um melhor detalhamento. Apesar que os outros pesquisadores, De Vries, eles já foram associando um pouco mais com um possível genótipo, que você, como já nesse período já começou a surgir a estrutura do cromossomo, eles começaram a relacionar essa característica já com o cromossomo, ok? Então, o dihibridismo, cada característica ela é controlada por genes diferentes, que segregam de maneira totalmente independente. Como que ele chegou nessa característica que segrega totalmente diferente? Porque se os genes fossem iguais, aqui na proporção, você não teria 9:3 para 3 para 1. Se, por exemplo, as características estivessem nos mesmos cromossomos, então, tanto aqui, que fosse o verde, e aqui no mesmo cromossomo fosse o liso, vocês concordam que a proporção não seria 9:3 para 3 para 1, e seria 3 para 1, como se fosse a primeira lei? Então, se os genes eles estivessem sempre no mesmo cromossomo, isso aconteceria dessa maneira, mas não acontece, porque a gente tem 23 pares de cromossomos. Então, a chance de você ter genes no mesmo cromossomo e seguindo a mesma herança é muito baixa. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de linkage. Linkage é uma coisa que a gente vai falar mais para frente na nossa disciplina. Ok? Entendido essa questão, eu quero que vocês entendam essa questão da independência. Então, para você, por isso que acontece esse processo. Então, eu vou tentar explicar aqui de uma outra maneira. Vamos dizer que você tem o indivíduo azão, azinho, bezão, bezão, bezinho. Se esse indivíduo ele tem características independentes, significa que ele pode formar o que nós chamamos de gametas totalmente independentes. E essas combinações dos gametas é que dá toda a questão aleatória. Então, por exemplo, esse indivíduo pode ter gameta do tipo azão, bezão, azão, bezinho, azinho e bezão, e azinho e bezinho. Ou seja, esta característica aqui que dá totalmente a independência deles. É tanto que quando eles estão no mesmo cromossomo, a gente representa isso daqui desta maneira. Se eles tivessem tanto gene A quanto gene B, eu colocaria azão e bezão. Porque o indivíduo, quando receber essa característica, vai funcionar basicamente como uma herança mendeliana do tipo primeira lei de Mendel. Entendido? Mas não se preocupe que isso a gente vai detalhar bastante. Eu só quero que vocês... quero só que vocês entendam esse processo. Mariana, aqui, os gametas sempre são representados por duas letras? Não. É porque eu estou falando de duas características, Mariana. Então, por exemplo, se eu tivesse... Deixa eu colocar um slide branco aqui, para poder... deixa eu descartar aqui. Então, deixa eu colocar um slide branco aqui para você entender. Agora, onde eu enfiar aqui o slide branco? Então, por exemplo, eu estou falando dessas duas características que são características verdes e rugosas. Mas vamos dizer que eu estou falando, por exemplo, de um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão. Nesse gameta que ele produz, ele pode ser azão, bezão, cezão. Ou ele pode ser azão, bezinho e cezão. Ou ele pode ser azinho, bezão e cezão.
ou ele pode ser Azinho, Bzinho e Czão. Então, a quantidade de letras que vai entrar é justamente a quantidade de características que eu estou falando. Então, claro que uma hora vai ficar extremamente difícil de produzir quantos gametas que eles vão ter. Existe uma regra aqui que é bastante simples e que eu ia explicar isso no exercício, mas eu já vou explicar agora. Para a gente calcular muitas vezes quantos gametas que ele produz, a gente normalmente calcula pelos heterozigotos. Então, é 2 elevado ao n, sendo que esse n é o número de hétero. Então, quantos héteros estão aqui? Então, o Carlos está exatamente falando isso. Quantos héteros que eu tenho? 2. Então, 2 elevado a 2 dá quanto? 4. Certo? Então, basicamente, a gente calcula, a gente coloca o número de letras pelas características que aparecem naquele processo. Bom, então, no dihibridismo, o dihibridismo por si só é a herança de duas ou mais características, onde os fatores são segregados na forma dos gametas. Eles não se fundem, ou seja, eles não são híbridos, justamente porque eles estão em cromossomos diferentes. Então, eu estou dizendo que cada característica está num cromossomo totalmente diferente e que eles se distribuem independentemente, segundo as combinações possíveis. Então, por isso que a gente faz cálculos matemáticos, porque não significa, vamos dizer, que eu cruzei o pai e a mãe com uma determinada característica, que a proporção é 3:1, que vai acontecer. Então, se ele tiver 4, eu vou ter 3 filhos com uma característica e um com outra característica. É uma probabilidade. Então, a gente faz um cálculo de probabilidade que isso aconteça. É a mesma coisa. Por exemplo, você pega uma família. Qual a probabilidade de nascer homem? Meio. Qual a probabilidade de nascer mulher? Meio. Sempre que um pai e um filho ele tem uma hora um filho homem, uma hora uma filha mulher, não, você tem famílias que só têm meninos, por uma característica X, mas a probabilidade sempre é meio. Entendeu? Então, Jamile, pode voltar na explicação do cálculo? Qual cálculo, Jamile? Esse que tava, tipo, 2 elevado a n que o senhor fez? Dá, eu posso voltar sim, mas eu acho que vai ficar mais fácil no exercício. Eu vou dar um exercício lá na frente, vou explicar um exercício e aí explico melhor. Vai ficar mais tranquilo ali. Tá bom? Ok, tá bom. Ana Carolina, vai ter que usar aquelas fórmulas matemáticas de combinação? Um pouco, talvez. Provavelmente sim. Mas é isso, a gente vai deixando. Vamos sofrer por antecedência. Vamos deixar a coisa fluir. Calma. Então, durante a formação do gameta, essa questão independente, a separação dos alelos, ela é aleatória. Ela é independente da separação dos pares de genes. Então, por isso que você vai ter várias combinações e por isso que, muitas vezes, a gente vai ter que aplicar a lei da probabilidade. A lei da probabilidade, eu acho que é isso que a Ana Carolina estava perguntando, é que a gente quer saber o cálculo para saber as possíveis variáveis. Então, sempre que eu tiver ou, por exemplo, sempre que eu quiser saber uma característica, eu quero saber... Peraí, deixa eu voltar aqui para minha caneta. Sempre que eu quiser saber uma característica, por exemplo, eu quero saber se é uma menina e se ela vai ser doente. Então, eu pego a característica dela ser menina, vamos dizer, meio, e multiplico pela característica dela ser doente. Vamos dizer aqui que é 1/4. Agora, se eu quiser saber se ela é uma menina ou doente, ou seja, a doença não é o fator que esteja presente, basicamente, eu calculo quanto que ela vai ser uma menina, mais quanto ela vai ser doente. Então, aqui eu calculo com mais. Entendeu? Então, sempre que eu quiser saber uma característica e outra, então sempre eu vou, no exercício vai ficar muito claro se vai ser e
ou. Se eu quiser o e, eu multiplico. Se eu quiser o ou, eu somo. Ok? Até porque essa lei da probabilidade, ela vai ajudar muitas vezes a gente resolver o de hibridismo. Então, por exemplo, ou o que a gente chama de polihibridismo. Então, basicamente, isso é quando a gente lança a mão de usar o quadrado de Punnett. Eu acho que, nesse caso, o quadrado de Punnett ele não é tão eficaz e passa a usar as combinações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pai e aqui eu tenho uma mãe. Então, ao invés de eu fazer o quadrado de Punnett, que seria um quadrado imenso para essas 4 características, é melhor eu analisar elas separadamente. Então, eu cruzo aqui azão, azinho do pai com azão, azinho da mãe. Aqui. Eu cruzo Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Aqui. E eu cruzo o Czão, Czinho com Czão, Czinho. Aqui. E eu cruzo o Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. E agora eu vejo qual característica que a pergunta está me fazendo. Então, vamos dizer, qual a probabilidade de eu ter um indivíduo azão, azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho. Então, qual a probabilidade de eu ter esse indivíduo? Filho, azão, azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho e Dzinho, Dzinho. Então, eu simplesmente, como eu estou dizendo, então eu estou dizendo que eu quero um indivíduo com essa característica, essa característica, essa característica e essa característica. Então, eu venho e multiplico todos eles. Então, quanto que dá? 1/4 vezes 1/4 vezes Czão, Czinho, meio, vezes Dzinho, Dzinho, que também é meio. Eu venho e multiplico todo mundo aqui. Quanto que dá 4 vezes 4? Alguém fala aí? 16. Então, 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, dá, basicamente, 1 sobre 64. A chance de eu ter um indivíduo com essas 4 características. 1 dividido por 64 dá quanto? Espera aí, eu tenho que ir para a calculadora. Dividido por 64 dá 0,15625 vezes 100. Então, 1 sobre 64. Cadê minha caneta no slide? Aqui, achei. 1 sobre 64 vai dar 0,15625, que vezes 100 vai dar, basicamente, 1. Ah, meu Deus, minha caneta, eu perco a caneta aqui de vez em quando. 1,562% de chance disso acontecer. Entendeu? Então, normalmente, quando eu faço o uso da probabilidade, eu, Lucas, acredito que é muito mais fácil. Porque aí, basicamente, pela lei da probabilidade, eu faço os cruzamentos separados, e aí, com esses cruzamentos separados, eu multiplico o que a questão está me pedindo. Ok? Alguma dúvida, meninos, nesse processo? Vou voltar aqui para o chat, que eu vim para a calculadora e saí do chat. Então, aí, ó, Ramon estava aqui, Alisson e Ramon já tinham fechado em 64, estava tudo certinho.
Tranquilo? Meninas? Professor, uma Oi. dúvida. O senhor poderia repetir porque utilizou 1/4, azão, 1/4, bezinho? Não, foi quem... Quarto não. A probabilidade final que inventou fui eu. Por que eu queria um indivíduo assim, fui eu que inventei da minha cabeça. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu queria saber qual a probabilidade de ter um indivíduo azão, bezinho, cezão, dezinho. Fui eu que inventei. Aí, por isso, como eu já tinha cruzado independentemente esses indivíduos, eu fui pegando só os valores dos alelos dos genótipos que eu queria. Então, eu queria um indivíduo que era azão, 1/4. Aqui, ó. Eu queria um indivíduo que era bezinho. Então, 1/4 aqui. Eu queria um indivíduo que era cezão. Então, meio. E eu queria um indivíduo que era dezinho. Então, essa combinação fui eu que fiz. Vamos dizer que eu mude essa combinação. Então, eu quero um indivíduo que seja azinho, bezinho. Deixa eu ver, cezão e dezinho. Azinho, quanto que a gente tem? 1/4. Aqui, ó, 1/4. Bezinho, também 1/4. Cezão, 1/4 também. E dezinho, meio. Aí aqui, então, para eu ter esse indivíduo com todo esse genótipo... Tem o microfone ligado aí, ó. 1 para 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4, quanto que dá, meninos? 4. Quanto? 16 vezes 4? 64. Vezes 2? 128. Isso. Então, se eu dividir 1 para 128, quanto que daria? 1 dividido por 128 daria 0,078,125 vezes 100 daria basicamente 0,128% de chance de eu ter esse indivíduo. Aqui alguém, quem foi que falou aqui? Ô, Thiago, professor, o cálculo ali não seria isso? Ô, Thiago, tá certo. Eu só esqueci de colocar um 0 aqui, por isso que o cálculo final tá certo, mas eu esqueci de colocar, na hora de escrever aqui, um 0. Ok? Porque 1 sobre 64 dá 0,015. É isso. Estou falando que o microfone de Christian tá ligado. Deixa eu desligar aqui o microfone dele. Lucas levantou a mão. Fala, Lucas. Eu entendi esse caso aí. Eu queria entender o anterior que você estava falando da doença e se era mulher. Aí você colocou 1/4. Por que a doença você colocou 1/4? Como assim? Vamos lá. Você vai explicar no cálculo anterior? No anterior. Não, no cálculo anterior foi só um exemplo. Entendi. Entendeu? Eu inventei aleatoriamente. Eu achei que era meio, entendeu? Que é ou doença ou não. É do O aqui, ó. Do I do O. Isso. Aqui, basicamente, eu inventei da minha cabeça só, assim, se é uma mulher que ela... peraí, cadê a caneta? Se é uma mulher que ela teria meio chance de ser mulher, porque ou ela é mulher ou ela é homem. Então, é que da doença também, ou tem doença ou não. Aí você botou 1/4, eu fiquei na dúvida. Não. É porque da doença não significa que tem ou não. Vamos dizer assim, vamos dizer que uma doença ela é representada pelo azinho. E os pais são azão com azão. Então, a chance de ter essa criança com azinho é de 1/4. Então, porque vai ser azão, azinho e azinho. Então, ela
tem 1/4 de chance de apresentar a doença, entendeu? Então, na característica do E, a gente multiplica, e na característica do OU, meio, a gente soma. Ah, entendi agora. Entendeu? Entendi. E... Deixa eu passar aqui para o slide. Bom, vamos lá para o exercício. Então, em ervilhas, os genes que determinam as sementes lisas e amarelas são dominantes em relação aos genes que determinam as sementes verdes e rugosas. Vamos lá. Então, cadê? Gente, minha caneta. Não era para passar aqui, não. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Minha caneta não está vindo para a caneta. Está dando um pau aqui no meu computador que ele está pulando as coisas. Sem eu mandar. Eu tenho que ser muito rápido, vocês não viram a resposta. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo que característica amarela ela é dominante, então, basicamente, eu vou ter azão, azinho e azão, sendo amarela. Verde, eu só teria indivíduos que seriam azinho. E eu também estou dizendo que a lisa, ela também é dominante. Então, vamos lá. Lzão e Lzinho seriam liso, e rugoso seria Lzinho, certo? Então, considerando uma planta de semente lisa e amarela, de híbrida, então ele está me dizendo que é um dihíbrido, então estou dizendo basicamente que é uma semente azão, azinho, e que ela é Lzinho. Então, por quê? Porque primeiro, ela é amarela e lisa, ou seja, as características são das características da dominante, só que ela é dihíbrida. Dihíbrida significa que ela é híbrida para os dois alelos. Então, ela é híbrida tanto para o azão quanto para o Lzinho. O que significa ser híbrido? A mesma coisa que heterozigoto. Então, assinale a alternativa que representa a porcentagem de gameta que tenha pelo menos um dominante. Então, vamos lá. Que tipo de gameta que eu posso ter aqui? Aqui eu posso ter gametas, 4 gametas. Um gameta que seja azão, Lzão. Um gameta que seja azão, Lzinho. Um gameta que seja azinho e que seja Lzão. E um gameta que seja azinho, Lzinho. Correto? Ele está perguntando, assinale a alternativa que represente a porcentagem de gametas produzidos por essa planta com pelo menos um gene dominante. Aqui tem um gene dominante? Tem dos 2 genes. Então, aqui, 1. Aqui tem algum gene dominante? Tem o azão que é dominante. Outro. Aqui tem algum gene dominante? Tem o Lzão, que é dominante. Outro. Aqui tem algum gene dominante? Não. Então, aqui não entra no meu cálculo. Então, dos 4, eu tenho 3/4 dos gametas que tem dominância. Ou, a mesma coisa aqui, 75%. Correto? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, aqui, basicamente, os mesmos... A única coisa que eu tinha marcado aqui, ao invés de Lzão, eu marquei como Bzão, mas é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o indivíduo, ele é azão, azinho, Bzinho, e os gametas dele vão ser azão, Bezinho, azinho, Bzão e Bzinho. Então, da mesma maneira, 75%. Ok? Alguma dúvida nessa questão, meninos? Posso passar? Ok. Então, vamos para a próxima. Bom,
A análise de 4 genes autossômicos, cada um com um par de alelos, permitiu constatar que Janaína tem o genótipo azão, azinho, azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezinho. E Pedro tem o genótipo azinho, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho e dezão, dezão. Para esses 4 genes, quantos tipos de gametas poderiam ser produzidos pelo filho de Janaína e Pedro? Então, a gente não está falando mais de Janaína e Pedro, a gente está falando do filho dele. Então, a gente já sabe que Janaína... Deixa eu mudar aqui. Vou apagar aqui. E tenho uma raiva quando esse traço aparece. Mas eu acho que é falta de saber usar direito a ferramenta. Então, Janaína, ela é azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezão. O Pedro, que é o marido dela, é azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho e dezão, dezão. E o filho? Como que é esse filho? Então é fácil. Na verdade é fácil porque os alelos é tranquilo de combinar. Então, azão, azão com azinho, 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 só pode dar um filho que seja azão, azinho. Por quê? Porque Janaína só pode dar azão e Pedro só pode dar azinho. Então, o filho é azão, azinho. Bezinho, bezinho com bezão, bezinho, a mesma coisa, só inverte. Então, Pedro só pode dar bezão, Janaína só pode dar bezinho, então o filho deles é bezão, bezinho. Janaína é cezão, cezão. Pedro é cezão, cezinho. Novamente, então Janaína só pode dar cezão e Pedro só pode dar cezinho. Que raiva. E dezão, dezão, com dezão, dezão, só pode ser dezão, dezão. Ok? Bom, quantos gametas, quais tipos de gametas, quantos gametas que o filho de Janaína e Pedro podem produzir? Então, é aquela questão lá que a gente falou. Então, para saber os gametas, é o 2 elevado a n, sendo que esse n é o número de heterozigotos que aparecem. Então, seria 2 elevado a quantos heterozigotos? Aqui, um heterozigoto, e outro heterozigoto aqui, outro heterozigoto. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, o número de gametas, quantos diferentes tipos de gametas o filho de Pedro e Janaína ele pode produzir, é um número que chega a 8. Ok? Tranquilo? Ótimo. Mais uma questão. Vou fazer mais 2 para a gente encerrar. Então, vamos lá. A fibrose cística... Então, tem uma raiva de começar com esse traço. Mas tenham paciência, porque eu me irrito com esses traços, ok? Vamos lá. E não está na caneta. Então, a fibrose cística... Aqui, eita... Pronto. Então, a fibrose cística e a miopia são doenças causadas por genes autossômicos recessivos, ou seja, só quando eles estiverem, eu vou em Fzinho, Fzinho, é que a doença vai aparecer. Aqui, Mzinho, Mzinho. Então, o indivíduo só vai ter fibrose cística quando ele for Fzinho, Fzinho, e ele só vai ter miopia quando ele for Mzinho, Mzinho. Uma mulher que ela é míope, então já estou dizendo que ela é Mzinho, Mzinho, e normal para fibrose cística, então, se ela é normal, ela tem o Fzão. Eu ainda não sei
basicamente, se o próximo é um Fzão, Fzão, ou Fzão, Fzinho. Porque eu só sei que ela é normal. Ela casa-se com um homem que é normal para ambas as características. Então, eu sei que ele é normal para a fibrose cística, ainda não sei que alelo que ele tem, e ele é normal para a miopia. Certo? Tranquilo aqui? No entanto, ele é filho de um pai que é míope. Se ele é filho de um pai que é míope, ele automaticamente ele é Mzinho aqui, porque ele recebeu um Mzinho do pai dele. O primeiro filho deles, a primeira criança foi uma menina de visão normal. Então, a menina, ela tinha a visão. Desculpa, deixa eu apagar aqui esse F, que não tem nada a ver esse F aqui. Vamos voltando para a menina. A menina, a primeira criança nascida foi uma menina, então foi uma menina. Divisão normal, então ela era Mzão, traço, e que tinha fibrose, ou seja, ela era Fzinho, Fzinho. Ela é Mzão de que tipo? Mzão, Mzinho, porque esse Mzinho da mãe. Bom, a grande característica para a gente resolver isso é a regra. Pais normais, filhos diferentes, pais heterozigotos. Então, esse Fzinho só pode ter vindo dos pais. Então, eu já consigo fechar que, por mais que eles sejam normais, eles eram heterozigotos. Certo? Qual a probabilidade de nascer outra menina que seja normal para as duas características? Então, qual é a chance dela ser normal para a fibrose cística? Então, os pais eram Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Ela, basicamente, aqui daria Fzão, Fzão, aqui é Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho, e aqui é Fzinho, Fzinho. Qual a chance dela ser normal? 3, todo mundo que tem o dominante, 4 sobre 4 possibilidades. Então, normal para ela ter fibrose cística, 3/4. E agora, para a miopia. Para a miopia, eu tenho um pai, uma mãe que é Mzinho, Mzinho, e o pai que é Mzão, Mzinho. Então, a gente teria Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, Mzinho, Mzinho e Mzinho, Mzinho. Ela, para ser normal, 2/4, ou que é igual a meio, se eu reduzir. Então, para ela ser normal, que meio. E agora, só que eles estão me perguntando, ela tem que ser também uma menina. Então, para ser menina, ela tem 1/2, certo? Ou seja, para que seja uma menina, que seja normal para a fibrose cística e que seja normal para a miopia, eu tenho que multiplicar isso. Então, é 1, 3 e 1 dá 3. E aqui, 2 vezes 4 dá 8, vezes 2, 16. Então, qual é a probabilidade desta criança ser uma menina e normal para as duas características? 3/16. Ok? Entendido? Ficou claro, meninos?
Ótimo. Então, vamos para o nosso último exercício. Aqui, na verdade, aqui mostrando justamente os cálculos que eu tinha mostrado para vocês. Então, a chance de ser uma menina, meio, de ter visão normal, meio, e de ser normal para fibrose, 3/4. Então, meio vezes 3/4, 3/16. Então, nosso último exercício. Então, aqui é um heredograma. Então, quem não conhece heredograma, é uma espécie de uma árvore genealógica que a gente vai marcando os indivíduos. Então, por exemplo, sempre círculos, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, não se preocupe. Então, sempre círculos serão mulheres e quadrados serão homens. Esses traços, eles representam os filhos, então aqui são os pais, aqui são os filhos desses indivíduos, e essa conjunção determina, então, casamentos. Então, aqui, o 1 casou com o número 2, a mulher número 1 casou com o homem número 2, e tiveram 4 filhos, o 3, o 4, uma mulher do número 5 e uma mulher no número 6. Círculos que são marcados são indivíduos que são afetados pela doença, e círculos brancos, indivíduos que são círculos não. Marcações brancas são indivíduos que são sadios. Então, aqui eu tenho um cruzamento entre uma mulher que tinha doença com um homem que tinha doença. Então, eles casaram e tiveram 4 filhos. E aí, nesse casamento, eles tiveram 4 filhos, sendo... Ah, é verdade, desculpa, o 5 não é filho de ninguém, desculpa. Ainda bem que vocês estão prestando mais atenção, porque gente já tinha colocado, já basicamente tinha feito aqui uma... Quando é que irmãos casam com irmãos? Como que é o nome, gente? Esqueci agora. Incesto. Incesto, gente. Acabei de fazer um incesto em plena rede nacional, gravada, ficando para o YouTube, e eu criei um incesto aqui. Mas bora cá. Então, esse casal é uma mulher que tinha doença, casa com esse homem sadio, e eles tiveram 3 filhos. O 3, o 4 e o 6. E o 5... é a mulher que casou com o 4. Tanto o 4 quanto a mulher deles tiveram a doença. No entanto, o filho deles, o número 8, é basicamente os Lannister. O número 8, ele nasceu uma criança sadia. Ok? E aí aqui, a mulher da filho desse casal... ela casou com um homem que também era sadio e eles só tiveram filhos sadios. Bom, qual a probabilidade deles terem uma criança do sexo feminino e de visão normal? Então, basicamente, a primeira coisa, ele está perguntando justamente o casal 4 e 5, então ele quer saber este casal aqui. Bom, este casal tem uma regra muito legal para a gente saber qual o genótipo deles. Lembre-se, normalmente, pais iguais, filhos diferentes, pais heterozigotos. Então, vamos dizer que aqui eu estou falando de cegueira. Então, esses indivíduos apresentam a cegueira noturna, eles são Czão, Czinho, com Czão, Czinho. E essa criança veio Czinho, Czinho. Ou seja, aqui eu já estou mostrando para vocês uma doença que não é caracterizada pelo genótipo recessivo. A doença é caracterizada pelo genótipo dominante. Então, eles querem saber se esses indivíduos, ao terem uma nova criança que seja do sexo feminino, qual a possibilidade dela ter a visão normal. Então, se eles são Czão, Czinho... Opa! Deixa eu apagar aqui, que eu escrevi errado. Então, se eles são... Mais a borracha, peraí. Se eles são Czão, Czinho, com Czão, Czinho, eles podem ter Czão, Czinho, Czão, Czinho. Eles podem ter filhos Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Esta probabilidade aqui de 3/4 é a chance deles terem uma criança agora com cegueira.
Sacou esse traço? Cegueira. E somente a possibilidade deles terem uma criança normal é de 1/4. No entanto, eles querem também, além de normal, eles querem também uma menina. Então, qual a chance deles terem uma menina? Meio. Qual a chance deles terem uma criança normal? 1/4. Então, a probabilidade deles terem essas duas, a gente multiplica, e a chance é de 1/8. Isso porque a característica ela é dominante. Se fosse uma característica recessiva, provavelmente seria, ao invés de aqui 1/4, ela seria ter uma criança normal 3/4, ok? Então, 1/8 é a chance que eles têm de terem uma menina normal. Aqui a gente mostra novamente. Então, aqui, ó, eles querem saber o cruzamento entre o casal 4 e 5. O casal 4 e 5 é afetado pela doença. Pais normais, filhos diferentes, por isso que eles dois são Czão, Czinho. Então, a probabilidade deles terem uma criança menina com visão normal, de menina meio, e de visão normal 1/4, ou seja, a probabilidade é a soma dos dois. A questão vem mencionando se o gene que causa dominante ou recessivo... Peraí, deixa eu ler de novo. A questão vem mencionando se o gene que causa doença é dominante ou recessivo, né? Não, ela não menciona. Ela só me diz pelo heredograma. Então, pelo heredograma, eu consigo saber que esses pais eram afetados. E a regra, pais afetados, filhos diferentes, pais são heterozigotos. Por quê? Somente se os pais fossem azão, azão com azão, azão, eles só poderiam ter filhos azão, azão. Se os pais fossem azão, azinho com azinho, azinho, eles só poderiam ter azinho, azinho. Somente quando eles são azão, azão, é que, pela junção deste com este gameta, é que eles teriam um filho diferente. Então, aqui eu sei por essa característica justamente por esta regra. Esse pai é afetado, com a mãe que é afetado, e eles tiveram um filho normal. Então, por essa característica, é que eu presumo que esse filho é, teoricamente, heterozigoto. Ô, professor, por exemplo, a mãe poderia ser heterozigoto e o pai poderia ser homozigoto dominante, azão, azão e azão, azinho. Aí, no caso, não poderia ser... Mas aí, por exemplo, se aqui fosse azão, azão... Não, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou dizendo, pode-se surgir essa possibilidade, mas se aqui for azão, azão e aqui for azão, azinho, este daqui não seria preto, ele seria branco. Entendeu? Mas, por exemplo, a mãe fosse azão, azão e o pai azão, azinho. E a característica seria dominante. Branca. Hã? Aí a mãe seria pintada de branco, porque ela seria normal. Não, eu sei que vocês estão... Eu estou entendendo a característica que vocês estão querendo dizer. Que é um dominante com um recessivo dá um heterozigoto. Mas o que eu estou querendo explicar é a regra dos dois diferentes darem... Os dois iguais darem um filho que é diferente. É isso que eu estou querendo explicar. Porque eu sei que azão, azão com azão, azinho poderia trazer um filho azinho, azinho. Mas eles não seriam iguais aqui. O pai seria preto, porque ele tem a característica, e a mãe seria branca. Porque ela não teria característica. Entendeu? Eu sei que nessa combinação daria esse filho normal. Mas aqui, eu só consigo saber que a característica é heterozigota porque os pais são iguais e o filho é diferente. Então, dessa maneira, eu conseguiria saber o genótipo. Eu fiquei confuso pelo seguinte, porque poderia ser a característica azão a dominante, certo? E Sim. Aí, como a mãe seria azão, azão, ela teria a cegueira noturna, no caso. E o pai
por ser heterozigoto, ele também teria a característica dominante do azão, então os dois também seriam afetados pela cegueira. Sim, mas aí o filho seria 100% com cegueira, entendeu? Porque azão cruzado com azão-azinho, ele só dá azão-azão ou azão-azinho, que seria com cegueira também, seria preto aqui. Ah, é verdade. Ah, entendi agora, professor. Entendeu? Entendi. Isso, então o que Carlos está aqui falando. Se fosse azão-azão com azão-azinho, só poderia ser azão-azão ou azão-azinho. No caso da doença dominante, não geraria um filho diferente. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Mas alguém levantou a mão que eu ouvi só o barulho do plum. Alguém quer falar? Não? Meninos, com isso encerramos a aula de hoje. Espera aí, que alguém fez um pulão aqui, alguém... Se alguém estivesse falando. Não, essa pessoa tirou. Então, com isso encerramos a aula de hoje. Voltando, então, novamente ao recado. Hoje eu vou colocar... Oi, diga, Gabriel. Professor, Gabriel não está cortando seu áudio, não estou te ouvindo. Você quer digitar? professor? Pode falar. Só confirmando em relação às pescas, é uma folha por aula, né? Por aula, exatamente. Então, vamos dizer, deixa eu projetar aqui o cronograma aqui para vocês, rapidinho, deixa eu achar aqui o cronograma. Confirmando em relação às pescas, é uma folha por aula, certo? Isso. Melhor. Isso. Tá, deu para compreender melhor aqui o teu áudio. Deixa eu só projetar para vocês terem noção. Aqui compartilhando. Deixa eu compartilhar a minha tela toda. Estão vendo meu slide? Eu acho que sim. Né? Então, por exemplo, a gente teve introdução à genética. Eu não vou cobrar a pesca de introdução à genética. A gente teve uma aula de monohibridismo, uma aula de hibridismo, a gente vai ter uma aula de extensão mendeliana e a gente vai ter uma aula de herança ligada ao sexo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para o dia 16 de setembro, é o dia que vocês vão entregar essa pesca, vocês vão fazer 4 folhas. Uma folha para esta aula, outra folha para esta aula, outra para esta e outra para essa. Então, por exemplo, o arquivo de vocês deve ter 4 folhas. Vocês podem, no Classroom, vocês podem colocar as folhas separadas, ele aceita, ou se vocês quiserem, vocês podem tirar foto de cada um deles e juntar num arquivo só, quando vocês conseguirem fazer o PDF. Então, por exemplo, para a pesca 2, vocês vão ter padrão de herança, linkage, crossover, depois vocês vão ter alterações cromossômicas e mutações. Ok? Tem que ser manuscrito. E genética de população. O segundo módulo vai ter 5 pescas. E o terceiro módulo, vocês vão ter genética quantitativa, melhoramento genético clássico, transgênicos, e eu vou pedir uma pesca única das 3 palestras. Tem que ser manuscrito, né, Pro? Tem que ser manuscrito, tem que ser à mão. Ok? Então, professor, voltamos à era da escola, tem que fazer à mão. Tem que fazer à mão. Porque senão vocês vão... Porque à mão, pelo menos, se vocês copiaram dos slides, vocês foram fixando na cabeça para escrever. Ok? Tem gente que nem sabe o que é um lápis ainda. Oi? Tem gente que nem sabe mais o que é um lápis, Pro. Eu também não sei. A minha mão dói quando eu escrevo. Bom, vamos lá, meninos. Então, boa semana para vocês. Quando for quarta-feira, semana que vem a gente não tem aula, então guardem isso, não teremos aulas síncronas. Na quarta-feira vai disparar uma lista de exercícios sobre herança mendeliana de primeira lei de Mendel.
essa lista deve ser entregue até a outra quarta-feira. Não se preocupem que o Google Sala de Aula vai cobrando vocês durante esse período. Na quinta-feira, vai disparar uma outra lista com os exercícios de segunda lei de Mendel, que deve ser entregue na outra lista. Então, vocês vão ter listas diferentes. E aí, essas listas, quando for na outra semana, o dia de entrega, vai disparar para vocês um vídeo gravado meu respondendo as questões. Ok? Diga, Lucas. Ô, professor, é porque eu não participei da aula anterior, não. Você está no Google Sala, né? Eu queria saber o Isso. código. Espera aí, deixa eu copiar, eu já jogo aqui no chat aqui para você. Deixa eu só copiar aqui. Beleza. Pessoal que tá saindo, tchau para vocês, beijos. Deixa eu aqui. Tchau, Pro. Obrigado pela aula. Tenha um bom final de semana. Pessoal. Tira uma dúvida aqui. Peraí, deixa eu só copiar copiar aqui o código para o Lucas. E aí eu já respondo. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, gente. Eu não tenho esse cérebro para isso. Aqui, Lucas, coloquei o código, viu? Então, é esse A53-6Q7C. E aí você copia e entra lá na sala de aula. Bom, quem ia perguntar, pode perguntar. Eu. Diga, Ezequias. Em relação às atividades que vai ser para nós fazer e as pescas, é para postar lá na página ou por e-mail? Na verdade, assim, vocês vão ver que já vai ser vocês vão responder no próprio questionário do Google Forms. É um Google Forms que vocês vão preencher, entendeu? Uhum. Entendi. E aí, ali mesmo, você já vai preencher e já vai enviar para mim. Entendi. Tá bom? Diga, André. Ô, professor, assim, sobre a pesca, assim, a gente vai ter que fazer a pesca de primeira lei de Mendel. Aí, por exemplo, eu só usei metade da folha para fazer a pesca de primeira lei de Mendel. Aí eu já posso jogar na outra metade a segunda lei de Mendel? Não, usando uma folha só? Não, bota separado. Tá bom? Entendi. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Então, até semana que vem com os exercícios e na outra semana com aula, viu? Tchau para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.